Meus amores, como vocês estão? Estamos aqui hoje com um novo conteúdo muito bacana para vocês, tá? Aproveitem, vai ser um prazer passar tudo que eu posso. Lembrem que nós não estamos de férias, né? Nós precisamos continuar com o nosso compromisso. E aí, vem comigo que tem conteúdo novo começando agora, tá? Antes disso, cadê o material? Já tá aí? Se não tá, vai lá, pega seu material pra gente ir acompanhando bem direitinho, pra não ficar dúvidas, tá? É muito importante que a gente utilize nosso material, certo? Então, vai lá, enquanto eu vou abrindo aqui o meu, vai pegar o seu agora, nesse momento. Gente, então, como a gente conversou no nosso último encontro, né? Hoje, na previsão, eu já tinha falado pra vocês que agora, nesse novo conteúdo, hoje nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar nosso terceiro capítulo, que fala sobre emergências no domicílio, tá? Então, a gente trabalhou primeiro lá em sala de aula, né? Vimos a parte da reanimação, trabalhamos no nosso conteúdo online a parte de engasgo, né? E outras coisas mais, convulsão. E agora nós vamos trabalhar emergência no domicílio 3, que fala de quedas, de vômito, de diarreia, então tá imperdível. Vai lá, abre seu material, onde eu encontro? Lá no nosso livro de Saúde e Seus Cuidados, no capítulo 15, página 65. Tá? Então, abre lá, lê, ficha, grifa, depois vem pra cá pro nosso conteúdo pra gente começar, certo? Então, vamos lá, vem comigo. Lembrando, gente, que é muito importante que vocês acompanhem o material, tá? O intuito do nosso conteúdo é que a gente consiga ficar bem alinhadinho com vocês, tá? Então, abram o material, façam o máximo para vocês utilizarem esse material, porque é de vocês e é maravilhoso e a gente precisa utilizá-lo, tá? Então, vem comigo, vamos lá. Gente, inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre quedas, tá? Quando a gente fala de quedas, principalmente com idoso, a queda é o principal causador de hospitalizações de idosos. Olha só que coisa séria, tá? Então, é muito comum, é a principal causa de hospitalização em idosos. E a gente vê que acontece bastante por falta de atenção, né? Então, muitas coisas nas quedas podem ser evitadas. A gente pode ter artifícios, né? Coisas simples para fazer para evitar a queda. E aí é por isso que a gente precisa entender sobre isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender como cuidador é que nós somos quem vamos estar ali zelando pela vida daquele paciente. Então, é nossa responsabilidade estar, sim, à frente de evitar agravos. E o principal agravo que a gente precisa evitar são as quedas. Então, entendam o quanto é importante a gente estar atento ao ambiente, ao paciente, para evitar que ele caia, porque a partir da queda vão vir as consequências que a gente não quer, né? Então, algumas dicas aqui da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, para a gente evitar quedas. Primeiro, eliminar tudo que possa ser obstáculo ou que possa causar escorregões, né? Então, criado mudos, tapetes, né? Objetos no meio da casa, sandálias espalhadas no meio da casa, tudo isso pode causar um tropeço, um escorrego, então elimina isso, tá? Instalar suportes, corrimão em banheiro, na sala, até no quarto, se for possível, os locais em que mais nós temos o nosso paciente rodando, né? O local que ele mais gosta de habitar, de andar, a gente precisa instalar esses equipamentos, tá? Ou pelo menos ter um andar de suporte, algo que auxilie ele nessa movimentação para que ele não caia, certo? Sapato, gente, é muito importante. Muitos alunos me perguntam, professora, o meu paciente vai precisar usar sapato? Ele fica só em casa, né? Gente, o sapato é indispensável para evitar as quedas. Quando eu falo sapato, não precisa ser uma bota fechada, não, certo? Ele pode se utilizar de um chinelo fechado, né? Não aqueles chinelos abertos. Quando eu digo chinelo fechado, gente, é fechado no pé atrás, certo? Então, não pode ser tipo um chinelo que a gente fica em casa solto, tá? Tem que ser uma sandalinha fechada, certo? Então, ele pode se utilizar, mas com um solo antiderrapante, de borracha, né? Um solo que não escorregue. Gosto muito de dar a dica para vocês que a gente pode produzir
um chinelo adequado, né? Então, a gente pode, às vezes o paciente quer ficar de havaiana, mais à vontade, a gente pode utilizar e botar um elástico atrás, igual como a gente faz com criança, certo? Isso pode ajudar também. Instalar a iluminação ao longo do caminho da casa, isso é muito importante, a iluminação, para que ele consiga enxergar, visualizar e não cair. E os armários e portas devem ser leves, a maçaneta leve, para que ele consiga abrir facilmente, né? Não tenha nenhuma dificuldade. Além disso, é ideal que a gente deixe as roupas que são mais utilizadas, o que ele vai precisar pegar, as medicações mais de fácil acesso, para não evitar a queda, né? Para não fazer ele buscar aquele objeto e ele cair. Então, o que fazer? Se caso aconteça quedas, a gente liga para o pronto-socorro, tá? Tem que acalmar a vítima, tentar deixar ela imóvel, não mexer, porque pode ter uma fratura e pode piorar. Caso a gente... saiu do lugar um dedo, vamos botar um ombro. Não, gente, esse não é nosso papel, tá? A gente deixa o paciente imóvel, não move a vítima, não tenta colocar nada no lugar e segue em frente, tá? Esperando sempre a emergência para não piorar a situação. Então, outra situação muito comum no nosso cenário, né, de cuidados com o paciente é a questão da desidratação. Hoje nós vamos falar de 2 temas importantes que causam a desidratação, que é a diarreia e o vômito. Então, os 2 são causa de desidratação, tá? Mas de maneira geral, por que a gente desidrata, né? Nós temos um conteúdo líquido no nosso corpo muito importante. Nosso corpo é constituído, na maioria das partes, por água, certo? Um bebê chega a ter 90%, 80% do seu corpo, 79% do corpo constituído de água. Nós, como vamos envelhecendo, né, vamos perdendo esse conteúdo líquido, certo? É normal que a gente perca a quantidade de água com a idade, tá? Isso é um processo fisiológico, então é comum até que a pele fique mais enrugada e tudo mais, porque a gente está envelhecendo e está perdendo teor de água. O bebê, a pele é fofinha, meu Deus, né? O bumbum fofinho, aquela coisa, porque tem muito teor de água, certo? Então, essa porcentagem de água faz essa diferença. A água, ela participa de muitas funções importantes do nosso corpo, nós já vimos em algumas outras aulas, né? Participa lá do transporte de substâncias, a eliminação de substâncias tóxicas, faz a hidratação do paciente, né? Então, ela é muito importante. E aí, como é que a gente observa que o meu paciente está desidratando? Primeiro, a gente observa a ingesta de água, né? Se está diminuída. Lembrem-se, atenção aos pacientes que têm quadros demenciais. É nosso papel ofertar essa água, certo? Às vezes, eles não vão saber dizer que estão com sede e a gente precisa ofertar a água, tá? Então, quais são os sintomas e sinais que a gente pode observar? Um olho sem brilho, a pressão baixa, o paciente sonolento ou irritado, concentração da urina ou diminuição, tá? A urina diz muito sobre água. Quanto mais água a gente bebe, mais a gente urina. Então, se o paciente começa a urinar menos ou a urina muito concentrada, pode indicar desidratação. Pele seca, lábio rachado, ressecado, boca seca, pregajosa. A língua, preste atenção na língua, se a língua não tá brilhosa, né, não tá lá, a gente vê que tem líquido lá na boca quando a língua tá lá brilhosa, vermelhinha. Quando tá lá sem esse brilho, pode indicar desidratação, então atenção, certo? Como tratar, gente? Então, a gente trata desidratação com hidratação, certo? Então, a gente oferta mais ao paciente água, suco. É muito importante a ingesta de alimentos ricos em água, como frutas, tá? Então, as frutas têm muito teor de água, então a gente pode ofertar à vontade, desde que o paciente não tenha nenhuma restrição alimentar, certo? E aí, atenção ao soro caseiro, certo? O soro caseiro é um soro que a gente pode fazer em casa, eu vou já mostrar para vocês como a gente faz, que é muito importante a gente ofertar em situações de quadros diarreicos, de quadros de vômito, que pode auxiliar na reidratação do paciente, e a gente pode fazer em casa. Mas existe também aquele soro que a gente compra em farmácia, né? Ou aquele sorinho que já vem pronto, tem sabor de morango, de framboesa, do que for. Ou às vezes vem um pó mesmo, que a gente pega em posto de saúde, às vezes distribui gratuitamente. A gente dilui na água e faz a utilização, certo? Então, esses são artifícios que a gente pode fazer em casa, aumentar a oferta de água, fazer um soro caseiro, comprar um soro de farmácia, ofertar mais líquidos, mais frutas que tenham teor de água muito grande, como melancia, por exemplo, tá? Mas eu coloquei aqui uma coisa que a gente tem que ter atenção. Atenção se não melhorar, tá? Então, claro que nem toda desidratação a gente vai tratar em casa. Se o paciente tá gravando, tem que ir pro hospital.
certo? Então, pode ser sim uma situação de hospital. Então, tem que ter atenção. Se ele não tá melhorando, se tá lá desmaiando, com rebaixamento de consciência, corre para o hospital. E se você desconfia que o vômito ou a diarreia é por quadro infeccioso, também necessita de uma consulta, que é o que a gente vai ver agora, tá? Soro caseiro, gente. Como é que eu faço soro caseiro? Muito fácil. Pego 1 litro de água, medido, bem bonitinho. Essa água, ela tem que ser ou uma água mineral, ou se for da torneira, a gente bota para ferver, espera esfriar e prepara, tá? Sempre água filtrada ou água da melhor qualidade que você puder. Adiciona 1 colher de café de sal ou de chá, aquela colher pequenininha, e 1 colher de sopa de açúcar, tá? Então, 1 colher de sopa de açúcar bem cheia, mistura, dilui e tá pronto o soro, tá? Claro que é para 1 litro, mas você pode fazer para 2, é só dobrar essa receita, certo? Então, como eu falei, né, os quadros que levam à desidratação são vômitos e diarreias. O vômito, gente, é uma incursão involuntária, o paciente não controla, né? É um regurgitamento do que tá lá no conteúdo estomacal do paciente. Então, existem várias causas para vômito. Tem causa infecciosa, uma meningite, um vírus, como a dengue, pode causar vômito e tudo mais, certo? Que é o mais comum, certo? E por isso que eu disse que toda desidratação, quando é por vômito e diarreia, tem que ser investigado, tá? Então, se o paciente tem febre, se ele tá piorando, tá vomitando mais ainda, se não para de vomitar, se são vômitos um atrás do outro, isso não é normal. Então, leva pro pronto-socorro, que pode ser intoxicação alimentar, pode ser meningite, pode ser um monte de coisa. Então, não é comum que o paciente, quando tem um quadro de vômito, tenha um vômito em jato, aquele vômito muito protuso, aquela coisa, muita quantidade, e um atrás do outro. Isso pode indicar gravidade, certo? Principalmente se vier associada a febre, a dor de cabeça, moleza no corpo, outros sintomas. Então, atenção aos vômitos, certo? A gente pode tratar em casa, hidratando, dando soro, alimentação, fruta, mas se tiver sinais de gravidade, tem que ir para o hospital. Não é para ficar em casa com o paciente vomitando, não. Até porque a gente tem que descobrir a causa desse vômito, né? Não é normal o paciente vomitar do nada. Então, tem que investigar a causa de vômito, não pode dar bobeira para isso, certo? Porque pode ser uma causa infecciosa e aí vai precisar de tratamento. Então, um tratamento com antibiótico, um tratamento com soro lá na veia, certo? Outras coisas que aí a gente precisa de um suporte médico, de um suporte de um hospital. A diarreia é outro quadro que pode vir junto com vômito, certo ou não, pode estar sozinha, que tem a ver com a desidratação, certo? Então, a maioria dos pacientes que desidratam são por diarreia. E aí, a diarreia também tem várias causas, gente, certo? Ela pode ser infecciosa, pode ser porque você comeu alguma coisa, porque o paciente comeu algum alimento intoxicado, ou pode ser por desmotilidade gástrica do intestino. Botei uma observação aqui, né, que eu acho importante falar, que os pacientes que são acamados, os pacientes que comem por sonda, que é um alimento muito líquido, né, que a gente sabe que não vai ter aquela viscosidade, ou o paciente que se alimenta pastoso, porque não tem mais os dentes, é comum que ele tenha mais quadros de defecação, então que ele faça mais cocô e que o cocô seja mais pastoso, certo? Isso nem sempre quer dizer que o paciente está com diarreia, é porque ele está comendo, está ingerindo alimentação mais pastosa, mais líquida, então é comum que ele tenha essas percas de evacuações mais pastosas a líquidas, certo? Então, atenção a essa diferenciação. Mas se a gente perceber sinais de alerta, febre, piora, outros sintomas associados com vômito, como eu falei, né? Náuseas, se é um quadro que é uma diarreia atrás do outro, eu sempre digo, o paciente defecou mais de 5, 6 vezes no dia, já merece investigação, certo? Então, quando a gente fala de diarreia, o paciente, fez quando 20 vezes, gente, vai para o hospital, vai investigar, porque ali no mínimo vai precisar de um soro lá na veia. Mas em casa a gente pode já ir intensificando a hidratação, certo? Pode fazer o soro caseiro, como eu já ensinei, pode aumentar a ingesta de água, de suco, de frutas, certo? É importante que a gente também dê esse aporte em casa, certo? Até a gente perceber a melhora ou não. Ficou grave, gente, vai para o hospital, certo? Lembrem disso. Não é porque a gente sabe hidratar com soro caseiro e alimentação que a gente tem que tratar em casa, pelo contrário, tá? Então, era isso por hoje, certo?
A gente falou sobre queda, sobre desidratação, vômito e diarreia, temas importantíssimos. Leiam o material, reforcem isso. E pra gente fixar o conhecimento, a gente precisa fazer o exercício, certo? Então, o exercício vai ser enviado. Vocês estão vendo que agora é por um formulário, tá bem mais fácil. É só clicar lá e enviar. Não tem mais burocracia, tá bom? A gente procura facilitar ao máximo para ajudar vocês, certo? Nosso próximo conteúdo, nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar sobre transtornos somatoformes, certo? Bem interessante, a gente não ouve muito falar sobre isso, mas a gente precisa falar porque vamos ter pacientes com essas patologias e precisamos entender sobre, tá bom? Então, era isso. Um beijão, tá? Estamos com saudades. Fiquem com Deus, guardadinhos, se protejam e estudem. Até a próxima.